Aqui no Na Ponta dos Cascos, a gente vai conversar hoje sobre a movimentação do cavalo associado ao ferrageamento e principalmente à ferradura. Para isso eu tô com esse cara aqui, ó, Luiz Gustavo Tenório, médico veterinário, um cara ultra especialista nessa parte toda de biomecânica. Foi o cara, para vocês terem uma ideia, que elaborou e criou todo o projeto do ferrageamento dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Tudo saiu da cabeça dele, a execução, quem vai, onde vai trabalhar, como é que foi todo o esquema, vocês imaginam o tamanho dessa responsabilidade. E é um cara que está com a gente no nosso time aqui, passando, compartilhando conhecimento. Então vamos lá, o tema é movimento do cavalo associado ao ferrageamento e à ferradura. Olá pessoal, como a Luísio falou, hoje nós vamos conversar aqui no Na Ponta dos Cascos a respeito da movimentação do cavalo e a influência que a ferradura tem nesse movimento e como as coisas, como o casco se comporta perante a isso tudo. Primeira coisa que tem que ficar muito clara, antes de mais nada, é que a gente precisa entender e ter sempre em mente que todo o movimento precisa ser feito em equilíbrio. Então não adianta nada a gente ter um animal com a equitação deficitária, com problemas de doma e tentar fazer com que o movimento seja muito bom. Então isso não vai acontecer. A gente precisa avaliar bem a conformação do indivíduo, a equitação é extremamente importante e, como não poderia deixar de ser, o casco tem que estar em equilíbrio, tem que estar em perfeito acordo com a sua conformação. Então a partir do momento que você tem esses pontos, entra sem sombra de dúvidas a ação da ferradura, que vai dar muito mais conforto e condição para esse indivíduo em se movimentar em diversos terrenos da melhor forma possível. E não é só um movimento mais plástico, mais bonito, mais organizado, mas principalmente um movimento que economize o seu corpo, que diminua o seu consumo de energia e, obviamente, isso vai levar a uma diminuição do aparecimento dessas lesões. Então não é um ponto isolado, nós temos que falar de um conjunto, cavalo é esse conjunto. E hoje, para falar de uma ferradura para vocês que tem uma ação sensacional, é esse modelo equilíbrio, que a gente tem hoje no mercado brasileiro já há alguns anos, tanto no material alumínio quanto no aço, tá? E essa ferradura, por incrível que pareça, ela foi colocada no mercado no ano de 2007. É a primeira ferradura produzida no mundo inteiro em cima de dados de pesquisas biomecânicas. E ela tem uma série de particularidades que realmente os dados mostraram e eles colocaram na planta e fizeram esse produto, que transforma o movimento do cavalo muito mais sutil, muito mais dinâmico, sem gasto de energia, né? Então vamos lá, o que a gente tem de grande modificação nessa ferradura? A primeira coisa, e vários de vocês já devem ter ouvido falar, é na pinça equilíbrio, que é uma pinça mais larga e que se inicia sempre da parte mais larga do casco, né? Ou seja, normalmente da região do terceiro furo do cravo em todas as ferraduras. E por que o início nesse ponto? Porque nessa parte mais larga do casco, a gente costuma dizer que é o centro de rotação, ou seja, o ponto onde a ação do tendão flexor profundo ela é anulada pela ação do extensor comum do dedo, ou seja, é o ponto zero, é o ponto de equilíbrio desse casco. Então, a partir do momento que eu tenha esse rolamento iniciado desse ponto, eu vou ter uma facilitação, principalmente nas curvas, nas mudanças de direção que esse cavalo faz. Porque até então, os rolamentos de pinça sempre eram feitos entre os dois primeiros furos, para frente. Ou seja, quando o animal precisa mudar de direção, ele tem um aumento de resistência. Ou seja, vai forçar as estruturas dentro do casco, o que não é nada interessante. Então, a partir do momento que você tenha essa pinça com facilitação de mudança de direção, isso aumentou a dinâmica do cavalo. Animais que usam essa ferradura, os dados desses experimentos mostram isso, tiveram um aumento na sua elevação e na sua amplitude de passada em mais de 30%. Né? E outra, com a diminuição da resistência, diminuição do gasto de energia
para se dar ao movimento, eles passaram a ter um uso muito maior da amplitude das suas articulações, tornando o seu movimento muito mais destacado e muito mais completo, né? Outra característica muito importante, como ela é uma ferradura com a área de apoio na pinça mais larga, né, isso significa que há uma perda de tração. Então, cavalos que vão andar na areia ou num terreno que precise de mais tração, ela pode perder ou perderia essa característica. Mas aí, ó, nós temos essa área que a gente chama de alívio de solo, né? É como se fosse uma concavidade nos ramos da ferradura. E essa concavidade, ela, além de diminuir a área de contato do piso com a ferradura, proporciona mais tração. Então, a compensação por ter uma pinça mais larga e com esse movimento de rolagem, eu tenho a estabilidade retornada, ou seja, a tração dessa ferradura retornada com o uso dessas concavidades nos ramos, né? Outro grande detalhe, a forma dos talões. Esses talões em formato de bisel, meio rolado, o que acontece com isso? Da mesma forma que o animal tem facilidade de levantar, né, ou seja, de iniciar, alçar o voo, ele vai ter facilidade no momento de aterrissagem, porque a gente sabe muito bem que o correto do cavalo é aterrissar sempre com os talões, o restante do casco, e iniciar um novo movimento. Com os talões com esse formato, o movimento de aterrissagem, ele não é dessa forma. Ele se torna um movimento mais sutil e, com isso, você tem também uma saída, um início, um retorno de voo mais tranquilo, né? E é uma ferradura que se aplica a todo e qualquer cavalo de esporte, não é uma exclusividade só do hipismo clássico ou de um cavalo de corrida, não. Nós temos esse modelo que se aplica em todo e qualquer desses animais. E, sem sombra de dúvidas, faz uma diferença muito grande, não só na movimentação, mas principalmente no equilíbrio de todo o estojo córneo, que ele deforma muito menos, ele consegue se desenvolver por um período maior sem a deformidade que normalmente vai ocorrendo, como o crescimento da pinça para frente, os talões tendo a tendência a escorrer para frente também. Essa é uma ferradura que, no prazo da pesquisa, foram 6 semanas de intervalo. E nessas 6 semanas, os cascos cresceram uniformemente. Então, além de auxiliar o movimento, a gente consegue ter uma grande manutenção e recuperação desses estojos córneos. Certo? Gente, essa era a primeira informação. Lembrem-se de um grande detalhe. Casquear e ferrar um cavalo precisa de conhecimento. Isso não é uma questão apenas prática. Procurem um profissional. Exijam uma qualidade no investimento no cavalo de vocês. Até a próxima.